Olá, irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos hoje iniciando o estudo da carta de Paulo aos Coríntios. Estaremos estudando a primeira epístola que temos de registro bíblico. Existe a ideia, e lendo a Bíblia, a própria carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós temos uma ideia, não é? Surge ali uma ideia, uma intenção de que Paulo já havia escrito uma carta à igreja. Mas nós não temos essa carta, ela não foi guardada, ela não foi preservada, ela não foi escolhida por Deus para fazer parte do cânon bíblico. O que Deus separou, o que Deus preparou é o que está aqui. Então, nós temos a primeira e a segunda carta. E nós vamos estar, então, iniciando o estudo dessa carta hoje, e eu vou estar dando uma ideia geral da igreja, de quando Paulo fundou aquela igreja, do trabalho e de como que a igreja agora, após alguns anos tendo sido fundada por Paulo, ela chega no ponto em que ela está com tantas dificuldades e Paulo tendo que então escrever aquela igreja de forma tão dura, tão incisiva em alguns momentos. Nós vamos estar estudando isso, entendendo, e a partir do próximo estudo, nós estaremos então entrando no nosso estudo ali, versículo por versículo. Primeira coisa que eu gostaria de falar com os irmãos e de passar ali para os irmãos é o seguinte: a terminologia graça e paz, como Paulo, ele geralmente saúda as igrejas para as quais ele está escrevendo. E nós podemos entender que o termo graça é um termo grego. Graça, para o grego, eles se saudavam com essa palavra. Então, é como se o grego estivesse dizendo saudações, quando nós vemos uma pessoa e dizemos saudações, felicidade, não é? É um tipo de saudação que a pessoa passa por outro, e é um termo grego, era uma saudação grega. E paz é uma saudação judaica. Paz, shalom, era a forma como o judeu se saudava. Então, nós vemos que Paulo, ele pega a saudação grega com a saudação judaica e ele forma a saudação que ele passa a usar nas igrejas, ou seja, graça e paz. Com isso, ele está juntando ali a saudação grega, gentia, né, gentílica, com a saudação dos judeus, judaica. E ele aí acrescenta graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, para estarmos iniciando, a gente já começa a ver ali a forma como Paulo vai estar trabalhando a questão da unidade, na diversidade, na diferença que existe entre as pessoas. E aí a gente pode, então, começar a entender o contexto daquela cidade. Antes, nós vamos orar. Vamos pedir a Deus que Ele esteja nos orientando e nos dirigindo em tudo aquilo que nós estaremos estudando e aprendendo aqui durante o estudo desse livro. Amado Deus, eterno Pai, glorificado seja o Teu nome. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pelo entendimento que o Senhor tem nos dado por meio do Teu Espírito Santo, Senhor, para que possamos entender a Tua palavra. E nesse momento, meu Deus, queremos Te pedir que o Senhor venha estar abrindo as nossas mentes e os nossos corações, que nós possamos ser cheios, Senhor, do Teu Espírito e do pleno entendimento da Tua palavra, para que possamos entender, Senhor, todo o contexto que resultou nessa carta que Paulo escreve ali àquela igreja, e possamos entender também a situação vivida pelos teus servos ali naquele momento. Nós pedimos a tua orientação e a tua direção em nome de Jesus. Amém. Irmãos,
dentro do livro de Coríntios, dessa carta, né, se nós pudéssemos separar um texto áureo, geralmente usa-se, não é, Coríntios 13, onde Paulo vai dizer: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três, porém, a maior destas é o amor. Mas eu gostaria de acrescentar, irmãos, o versículo 31 do capítulo 12. Eu achei esse versículo, eu sempre gostei muito desse versículo, e agora, estudando aqui a carta aos Coríntios, esse versículo ele veio falar profundamente ao meu coração, e eu pude entender, não é? Estudar a Bíblia é uma coisa maravilhosa, mas Paulo aqui, ele vai estar falando, ele vai nos dizer o seguinte, capítulo 12, versículo 31, Paulo diz o seguinte: entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Esse é o título do estudo que o pastor Augusto Nicodemos, o reverendo Augusto Nicodemos, deu para o estudo da carta aos Coríntios. Ele colocou lá como um caminho sobremodo excelente. E eu achei muito válido, porque nós vamos estar aqui, irmãos, aprendendo a respeito de muitas coisas. E que o Senhor possa estar realmente ali nos ajudando a procurar com zelo os melhores dons, e que nós possamos estar, então, recebendo da parte de Deus toda a orientação, toda a direção para esse caminho sobremodo excelente que Ele quer que nós venhamos a trilhar. Então, vamos para o contexto histórico de Coríntios. Nós podemos ver que, através do estudo desta carta, o cuidado e o zelo de Paulo com toda a igreja, para que aqueles irmãos de Coríntios fossem modelo de conduta naquela cidade tão promíscua. Deus quer trabalhar em nossa vida para depois trabalhar por meio de nossa vida. Esse é, assim, o ponto introdutório realmente para entendermos tudo aquilo que vai se passar. Nós vamos ver que aquela igreja era uma igreja por demais problemática, ela tinha problemas ali, irmãos, de disciplina. A carta ela é dividida em quatro grandes etapas. Os versículos de 1 a 4, nós vamos ver que Paulo vai estar tratando a respeito das divisões que existem dentro da igreja. Então, é aquele texto muito conhecido, onde Paulo fala, uns dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Apolo, outros dizem eu sou de Pedro, e outros ainda dizem eu sou de Cristo. Então, mostra a divisão que existia dentro da igreja. Paulo era o fundador da igreja, Apolo estava ali, Apolo era um erudito, Apolo tinha uma boa, um bom discurso, ele falava de forma que ele agradava aqueles irmãos, então alguns se diziam dele, alguns se diziam de Pedro, e aí fica até um ponto de interrogação, será que Pedro chegou a passar pelaquela igreja? Não se tem ali nenhum registro histórico de que Pedro tenha passado por aquela igreja, mas fato é que alguns membros daquela igreja se diziam ser partidários de Pedro, e outros, e nós podemos até dizer que talvez seja o pior de todos os grupos, era aquele grupo que se dizia de Cristo. Porque quando aquele grupo se dizia de Cristo, na verdade aquele grupo está dizendo o quê? Olha, eu não sou de Paulo, eu não sou de Pedro, eu não sou de Apolo, eu sou do grupo de Cristo. Eu não tenho liderança humana, eu não estou sobre nenhuma ordem de homens, mas eu estou sobre a ordem e a direção de Deus. Então, na verdade, era um grupo de insubmissos que não queria se submeter a uma direção, a uma orientação humana. E por isso nós dizemos que talvez fosse o pior de todos os grupos. Mas fato é que a gente vê uma igreja dividida em grupos, uma igreja insubmissa.
Mas nós vemos também no capítulo 5 a 7, então capítulos de 1 a 4, nós vemos esse problema das divisões que acontecia na igreja. Nós temos nos capítulos 5 a 7, Paulo vai estar tratando de problemas relacionados a sexo. Então, Paulo vai estar ali falando também daquele fato que é muito conhecido, muito pregado, né, dos nossos púlpitos, a respeito daquele jovem que mantinha relações sexuais com a sua madrasta. Então, a madrasta, ela tinha relação tanto com o pai como com o filho. E Paulo vai dizer que os membros daquela igreja, eles se achavam assim, muito modernos, muito bonzinhos, muito entendidos da palavra de Deus. Por quê? Porque eles não julgavam, eles achavam aquilo ali normal, porque eles diziam, nós somos livres para fazer o que nós queremos. Então, se o jovem quer assim manter relação sexual, ele está livre. Paulo vai dizer, vocês estão enganados. Esse jovem tem que ser julgado, porque o que ele está fazendo não é feito nem do lado de fora da igreja. Os ímpios não cometem tal erro. Então, Paulo vai tratar aquilo ali, ele vai dizer, olha, esse jovem tem que ser entregue a Satanás, ele tem que ser retirado do meio da igreja, vocês estão errados em compactuar com o tamanho pecado. Os capítulos de 8 a 10, Paulo vai estar falando ali de problemas relacionados à comida. E aí vai lembrar muito parte do estudo que nós tivemos em Romanos, quando Paulo fala ali da comida que era entregue aos ídolos, que era oferecida aos ídolos. Por que a igreja vai estar ali com dificuldade sobre esse assunto? Porque eles falavam que Paulo, às vezes, estava na frente, às vezes Paulo comia comida e às vezes Paulo se negava a comer a comida. E Paulo vai estar explicando, olha, se você está lá na sua casa, no seu recôndito familiar, e você tem aquele alimento ali, coma daquele alimento. Não pergunte a origem daquele alimento. Agora, você sair de uma situação em que você está lá sozinho e você ir para um templo, participar das festas aos deuses e comer daquela comida que foi oferecida aos deuses, você vai pecar, você vai estar tendo problema porque você está comendo. Não é esse o problema. A comida em si, ela não é o problema. O ídolo, ele não existe. Qual é o problema? É que quem está olhando está entendendo o quê? Que você ainda continua praticando e adorando aquele ídolo. Ele não vai estar entendendo que você está simplesmente participando daquele alimento. Então, aqui também nós vamos ter muitas lições. E depois, os capítulos de 11 a 14, Paulo vai falar a respeito ali do encontro semanal, Paulo vai falar da ceia, ele vai falar a respeito dos dons, ali tratando. Paulo vai usar uma metáfora do corpo que é lindíssima, eu tenho certeza que você vai amar participar desse estudo. Depois, no capítulo 16, Paulo fala a respeito da ressurreição, porque inclusive esse é de todos o problema, o pior dos problemas daquela igreja. Por quê? Porque aqueles irmãos, eles diziam que eles não acreditavam na ressurreição do corpo. Eles até diziam, não é? Jesus pode ter até ressuscitado, mas eles não acreditavam na ressurreição do corpo. E Paulo vai então dizer aqui nesse capítulo que se Cristo não ressuscitou, foi vã a sua morte. E nós o adoramos e o seguimos à toa. Porque é importante entendermos que Cristo morreu sim pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou. E foi através da sua morte e ressurreição é que ele pôde então nos justificar, é que nós somos então justificados mediante a morte e a ressurreição de Cristo. E Paulo vai estar explicando aqui nesse capítulo. E no capítulo 16, Paulo vai falar das saudações finais e vai se despedir ali daquela igreja, né, dizendo que ele quer muito ir ter com aqueles irmãos. Então, nós já temos falado bastante aqui que o autor da carta, ele é Paulo, e nós temos alguns registros que mostram que realmente foi Paulo que escreveu, porque Paulo se identifica ao escrever aquela carta. Isso a gente vê logo no capítulo 1, versículos de 1 a 2. Paulo ele começa a carta dizendo: Paulo,
chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, eu, irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santo, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, Paulo, ele já começa a carta se identificando como autor da carta. No capítulo 16, versículo 21, Paulo, mais uma vez, se identifica. Saudação, escrevo a eu, Paulo, de próprio punho. Então, nós vemos que Paulo é o autor da carta à igreja em Coríntios. A data, essa autoria, ela é muito pouco criticada, muito poucas pessoas ousaram entrar aí numa de estudo para contestar a autoria de Paulo. A data em que a carta foi escrita, nós entendemos ali entre o ano 50 e 52 depois de Cristo, quando Paulo estava ali na sua viagem a Éfeso. Durante aquela viagem, Paulo então recebe a visita e nós vamos ver logo aqui no capítulo 1 ainda, versículo 11, Paulo vai dizer: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contenda entre vós. Paulo, esse é um ponto que eu acho que vale até a pena a gente abrir um parênteses, irmãos, porque muitas das vezes, enquanto líderes, nós recebemos algumas pessoas no gabinete, as pessoas chegam e falam assim: olha, pastora, está acontecendo isso assim, assado, mas a pastora não pode dizer que fui eu que falei. Não pode. Ou então chega e falam assim: estão falando isso, isso e isso. Aí você pergunta assim: mas irmão, quem é que está falando isso? Isso eu não posso dizer. Olha, irmão, se você não pode assumir que você trouxe o problema para o conhecimento da direção da igreja, se você não pode assumir que você está trazendo um fato e dizer quem é que é responsável por aqueles fatos, então não venha trazer a informação. Nós precisamos ter essa maturidade de falar e de assumir que falamos, porque ou você tem conhecimento do fato, ou você tem certeza daquilo que aconteceu, então você pode chegar com autoridade e dizer: olha, eu sei que está acontecendo isso, isso e isso, porque eu vi. Ou então você não chega. E você, quando chega e fala: está acontecendo isso, estão falando isso, isso e isso, e eu sei porque essa pessoa falou comigo. Essa é uma postura de crente, essa é uma postura de crente maduro. E Paulo aqui, imagina o clima para os da família de Cloe, porque Paulo vai lá e ele dita, ele vai falar: olha, eu estou escrevendo essa carta, por quê? Porque a respeito de vocês eu fui informado pelos irmãos lá da casa de Cloe que está havendo divisões e contendas entre vocês. Os irmãos estiveram aqui e me passaram os problemas. E além dos da casa de Cloe, nós podemos ver lá no capítulo 16, na despedida de Paulo, que ele vai falar também a respeito dos irmãos. Versículo 17, capítulo 16, versículo 17, Paulo vai falar: alegro-me com a vinda de Estéfanas, de Fortunato e de Acaio, porque esses irmãos, eles levaram ali para Paulo alguns suprimentos, algumas coisas, e eles também levaram uma carta. Esses irmãos levaram uma carta da igreja de Corinto para Paulo, onde os irmãos vão questionar várias coisas. E a gente vê isso, irmãos, porque, por exemplo, lá no capítulo 7, versículo 1, Paulo vai dizer assim: olha, quanto ao que me escrevestes, ou seja, o capítulo 7, Paulo vai estar respondendo uma pergunta direta dos irmãos da igreja de Corinto. E é com base nisso que nós podemos afirmar que aqueles irmãos levaram
para Paulo uma carta, né? E tem outros capítulos, né, em que Paulo vai começar colocando que ele recebeu realmente, que o que ele está fazendo ali é respondendo dúvidas daqueles irmãos, tá? Então vamos lá. O propósito da carta era instruir a igreja nas suas áreas de fraqueza, aplicar a disciplina e dar conselhos práticos àqueles irmãos. Nós vamos ver que Romanos, ela é uma carta muito teológica. Dissemos, enquanto estávamos ensinando, né, estudando ali a carta aos Romanos, que Romanos é como se fosse um tratado teológico que Paulo escreve. Já a carta aos Coríntios é uma carta de cunho assim prático, mais prático do que Paulo é aqui, realmente difícil da gente tratar, porque ele vai no ponto e ele vai dizer como que aqueles irmãos, como servos de Deus, devem se comportar com relação àqueles diversos assuntos. Agora nós vamos falar a respeito das características gerais da cidade. A cidade de Corinto era uma cidade de grande e importante cidade na Grécia. A cidade de Corinto, durante o período grego, ela tinha sido assim uma cidade de muita importância, era uma cidade grande e ela foi uma cidade de resistência ao domínio romano. Por isso, mais ou menos pelo ano de 147 a.C., a cidade de Corinto ela foi destruída. Os romanos eles entraram lá, eles destruíram a cidade toda. Mas quando foi lá pelo ano 47 a.C., a cidade de Corinto volta a ser construída. Por quê? Os irmãos vão ver, hoje nós estamos trazendo alguns slides, que aquela cidade ela ficava num ponto muito importante. E ela tinha uma localização estratégica, essa cidade ela tinha 2 portos e ela ficava situada no istmo. Então, aquela cidade ela era uma cidade muito rica, porque pela sua localização. Então, ao ser reconstruída no ano 47 a.C., agora nós estamos aqui lá pelo ano 50, 52 depois de Cristo, então nós podemos contar 50, né, 52 depois de Cristo com os 47, nós estamos falando aí de uma cidade nova, né, que foi para uma cidade, estarmos falando de 90 a 100 anos de restabelecida, de reconstrução, é uma cidade nova, mas é uma cidade que, para a época, irmãos, ela era, assim, extremamente moderna, porque, é o que falamos, ela ficava no istmo, e ali, então, você tinha 2 portos nessa cidade. E o que acontecia? Foi criado, surgiu a ideia, irmãos, de se criar um atalho nessa península. Você tinha aqui, não é, uma cidade com uma extensão de terra basicamente pequena, que se os navios fossem, para ele chegar de um ponto ao outro, ele tinha que vir circundando toda essa área. Era uma área perigosa, com muitas pedras, próximo da terra, né, da península. Isso causava muitos acidentes e gastava-se muito tempo. Então surgiu a ideia de se criar um atalho. Por isso que nós falamos que a cidade de Corinto ela tinha 2 portos, porque ela tinha um atalho desse lado e ela tinha um atalho desse lado aqui. E o que acontecia? Os navios, eles eram passados, irmãos, por meio dos escravos. Havia, então, uma parte de terra que foi pavimentada e ali os navios, eles retiravam toda a carga do navio e os escravos passavam carregando, né, puxando, como os irmãos podem ver aí também nos slides, as embarcações até o outro lado. Quando chegava do outro lado, o navio era colocado na água, o navio era carregado
né, recarregado, e então ele podia continuar a sua viagem. Com isso, o que acontecia na cidade de Corinto? Ela era uma cidade onde tinha uma população de todas as partes do mundo, praticamente, passavam ali por aquela cidade e permaneciam naquela cidade durante algum tempo, enquanto o navio estava ali descarregando, recarregando, sendo transportado de um lado para o outro. Por isso, a cidade, ela era uma cidade muito rica em conhecimento, porque as pessoas passavam ali e elas acabavam influenciando culturalmente os moradores daquela região. A cidade de Corinto, ela era uma cidade com uma população escravagista muito grande. Estima-se que aquela cidade tivesse ali em torno de 800 mil habitantes no tempo em que Paulo escreveu essa carta. E ela tinha ali, irmãos, mais ou menos 2/3 da população, ela era de escravos. Ela era uma cidade onde as pessoas eram muito abastadas financeiramente, era uma cidade em que você chegava lá e havia uma possibilidade muito grande de você se tornar alguém financeiramente falando, de você chegar ali como uma pessoa de nenhuma posse e através do trabalho você conseguir, não é, chegar a um determinado posto, mas a gente sabe que nem todos enriquecem. Mas mesmo aqueles que não enriqueciam eram pessoas com uma situação financeira boa. Então, o que acontecia? E tinha também esse número grande de escravos. Então, a cidade de Corinto, ela era uma cidade que já naquela época ela tinha, por exemplo, água encanada, o que possibilitava algumas pessoas tomarem banho quente. Olha que nós estamos falando do ano 50, 52, após a vinda de Cristo. A cidade de Corinto era uma cidade que tinha banheiro público. Ela tinha banheiro público que as pessoas podiam usar. A cidade de Corinto, ela era uma cidade muito moderna. Então, devido a essa passagem constante das pessoas que passavam ali pela cidade, permaneciam durante um tempo e acabavam ali transmitindo os seus conhecimentos e passando aquilo que elas estavam trazendo da cidade da onde ela tinha vindo. Mas, como toda cidade grande, como toda cidade moderna, Corinto também era uma cidade por demais devassa, a ponto de terem alguns termos como para se referir à cidade. Tem um estudioso lá do século passado que ele diz que a cidade de Corinto ela era como que um banheiro público. Não no sentido de que ela fosse pobre ou outra coisa mais, mas devido à sua devassidão. Imagine um banheiro público, aquele banheiro lá do Maracanã, não sei se ainda é assim. Imagine assim, um lugar bem, né, nojento, onde as pessoas não cuidam, não são higiênicas, não é, cheio de detritos pelo chão. E ele está dizendo assim que a cidade de Corinto era tipo assim, devido a quê? A sua devassidão sexual. Porque lá em Corinto, irmãos, devido a essa situação, a esse grande número de pessoas que passavam por ali, ao número grande de gregos que moravam ali, ao número grande de romanos, egípcios, judeus, então todos traziam a sua cultura religiosa. Então Corinto ela tinha vários templos dedicados a diversos deuses. Tinha o templo a Afrodite, tinha o templo ao deus Baco. Baco era o deus do vinho e do sexo. É desse deus que vem o termo bacanagem. Então, daí o irmão pode entender um pouco o que acontecia ali, as orgias sexuais, as misturas, aonde ninguém é de ninguém. Tá todo mundo junto, misturado. Tinha também o culto a Afrodite, aonde estima-se, os estudiosos do século, né, da história do cristianismo, diz que imagina-se que ali havia 1000 prostitutos cultuais.
mil entre homens e mulheres, porque as pessoas vinham nas embarcações, chegavam ali naquela cidade, queriam prestar um culto a Afrodite, e nessa de prestar o culto a Afrodite havia também a questão do relacionamento sexual. Então tinha ali a sacerdotisa e os sacerdotes sexuais de culto, que na verdade nada mais era do que prostitutos, e aquelas pessoas então mantinham relação. Se queria um homem, buscava um homem, se queria uma mulher, buscava uma mulher. Daí nós podemos entender, por exemplo, a questão quando Paulo fala que a mulher não deveria cortar o cabelo e que o homem não deveria se vestir, que o homem deveria cortar e ele não deveria se vestir como mulher e nem a mulher deveria se vestir como homem. O que Paulo está falando aqui é porque, imagina, a pessoa vinha de fora e ela queria um prostituto ou uma prostituta para poder se relacionar sexualmente, dessa forma fazer o seu culto, a sua adoração a Afrodite, a Baco ou a qualquer outro deus, com letra minúscula. E como que ele ia identificar na cidade quem era que prestava aquele tipo de serviço? Então, as mulheres que prestavam culto a Afrodite, elas tinham por hábito raspar a cabeça. Então, a pessoa chegou, ela olhava, procurava, via as pessoas que estavam com a cabeça raspada, ela sabia que aquilo ali era uma sacerdotisa cultual. É importante também que, estudando, eu estive lendo que praticamente todas as mulheres da cidade, por um tempo, eram sacerdotisas. Elas se dedicavam durante um tempo da sua vida a esse ministério ali no templo Afrodite. Então, Paulo está falando, olha, não cortem o cabelo curto. Por quê? Uma pessoa que chega, olha para uma mulher e a mulher está com o cabelo curtinho, o que ele vai imaginar? Que há muito pouco tempo essa mulher esteve prestando culto a Afrodite, esteve ali como sacerdotisa no templo de Afrodite. Então, Paulo está dizendo, olha, não deixa, né, a intenção do mal, né, irmãos? É porque a pessoa poderia olhar, confundir, olhar e entender, olhar e te julgar como sendo uma coisa que, na verdade, você não era. Então, Paulo diz, olha, fugir da aparência do mal. Se você, de tudo, quer cortar o cabelo bem curtinho, para não ser confundida com as prostitutas, então você use o véu. É por isso que é tão importante a contextualização. Porque, irmãos, quantas pessoas foram excluídas ou tidas como pecadoras dentro da igreja porque cortaram o cabelo? Ah, não, e aí pegava aqui o texto e dizia, olha aqui, Paulo diz que o cabelo tem que ser assim, assado, quando na verdade Paulo está tratando de uma coisa pontual. O que nós temos que fazer? Nós temos que ver o que hoje nós podemos usar e nós podemos estar fazendo que confundem as pessoas que estão do lado de fora. Será sim que a roupa que eu tenho vestido me faz diferente das pessoas que estão lá fora? Será que a forma como eu me comporto em determinadas situações me difere ou eu acabo ficando ali no bolo, na vala comum? Nós precisamos contextualizar no sentido de entender o que Paulo está falando ali naquele momento. Agora hoje, cortar o cabelo, usar o cabelo curtinho, alguém vai me confundir com uma prostituta? Não. Eu tenho que ver o que pode me levar a ser confundida, não só nessa questão da prostituição, mas em qualquer outra situação. O tipo de roupa que eu visto, o tipo de lugares que eu frequento, o tipo de coisas que eu ouço, eu preciso saber trazer para o meu contexto. E Paulo diz, fugir da aparência do mal. Então, eu tenho que ver o que hoje é a aparência do mal. Mas vamos adiante. E com relação aos homens, os homens que prestavam culto a Afrodite, ao contrário, deixavam o cabelo crescer. Então, Paulo está falando para os homens, cortem os seus cabelos.
né? Não numa situação de que o homem tem que ter o cabelo curto, mas numa situação de que ele não deva querer ser confundido com as pessoas que prestavam culto àquela deusa. Então, durante esse período em que estaremos estudando a respeito dessa carta, nós estaremos, irmãos, tentando vencer 3 dificuldades. Primeiro, é descobrir a relação, se de fato existe, entre os assuntos tratados na carta. Porque Paulo vai falar ali a respeito da divisão, Paulo vai falar a respeito de sexo, Paulo vai falar a respeito de comida, Paulo vai falar a respeito da ressurreição. Então, nós precisamos entender a relação que existe entre esses assuntos que são tratados aqui na carta. Nós precisamos determinar o tipo de relacionamento que Paulo tinha com aqueles irmãos, com aquela comunidade. E nós precisamos descobrir quem influenciou a igreja na prática e defesa de tais práticas. Nós precisamos entender ali quem foi que acabou influenciando aquela igreja para que aqueles irmãos, por exemplo, passassem, após terem recebido a teologia de Paulo, teologia dos apóstolos, a teologia do Novo Testamento, passassem agora a entender que não havia ressurreição, passassem agora a entender que a prática sexual daquele jovem com a sua madrasta era uma coisa louvável. Então, são coisas que nós precisamos entender quem é que levou essa nova teologia ali para aqueles irmãos, e aqueles irmãos ali passaram, então, a entender e a aceitar. Então, irmãos, esses são os pontos que nós vamos estar tratando durante esse período em que estivermos estudando essa carta. Eu já comecei a me apaixonar pela carta de Paulo aos Coríntios e por tudo que eu tenho visto e aprendido até então. Então, irmãos, nós vamos estar, a partir dessa introdução, a partir desse alinhamento, entender que a cidade era uma cidade moderna, era uma cidade rica, era uma cidade nova, mas era uma cidade por demais promíscua, era uma cidade que trazia ali muita situação realmente que, a ponto dela ser considerada, não é, como um grande banheiro público. Outra coisa que mostra essa situação também é que lá no passado tinha o termo, né, corintianizar. Então a pessoa diz assim, fulano se corintianizou, ou seja, fulano se entregou à devassidão da vida, fulano se degenerou, fulano realmente aí virou a casaca, né? Então fulano se corintianizou. A gente vê que aqui no Rio, né, existe uma rede de motéis chamado Coríntio, né? Devido à devassidão ali, a gente vê que até hoje ela ainda dá nome para motel. Então, isso tudo nos mostra a situação em que aquela cidade ali ela vivia. Mas o mais importante, e o que nós estaremos realmente enfatizando, é que apesar de todas essas dificuldades, irmãos, ali existia a igreja. E é muito interessante que Paulo aqui, olha, ele vai dizer, a igreja de Deus que está em Corinto. É muito interessante porque a gente fala assim, eu sou membro da PIB da freguesia. Eu não digo eu sou membro da igreja que está em freguesia ou na freguesia. E Paulo, ele vai estar enfatizando, olha, a igreja de Deus, a igreja não é minha, a igreja não é de vocês, a igreja não é de Pedro, a igreja não é de Apolo, a igreja é de Deus. Foi Deus quem estabeleceu a sua igreja nessa localidade. Então aí, nesse banheiro público, Deus estabeleceu a sua igreja. E aí vocês precisam fazer a diferença. Isso aí tem muita lição para mim, tem muita lição para você. Porque muitas das vezes nós somos colocados em situações assim, em que olhamos e pensamos, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas foi ali que Deus colocou você e é ali que Ele quer que você faça a diferença. Mas isso fica
para a nossa próxima aula. Eu espero você na semana que vem, se Deus assim nos permitir. Amém.